Boa tarde a todos. Nós pedimos licença aos irmãos para continuar na mesma temática da semana passada, porque temas que são, ao mesmo tempo, vastos e, por outro lado, extremamente significativos na vida de todos nós. Um encontro só é muito reduzido, a colocação fica muito reduzida. E eu achei melhor hoje a gente continuar trazendo pontos de âmbito mais prático. E compusemos um texto para isso. Pensamento, plasma e forma. Na semana passada, nós fizemos a seguinte indagação. Com a espiritualidade que somos, que já alcançamos, o que estamos fazendo? E plasma é o tipo de coisa que nós produzimos naturalmente. O nosso grande trunfo é conseguirmos ser efetivamente cristãos, no sentido do fazer ao próximo que gostaríeis que vos fizessem, no sentido das máximas, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal deixar de salgar, o que será? Se a luz deixar de iluminar, o que será? E assim ele vem com muitas outras máximas. Porque o fato de existirmos espírito, perispírito, e um sistema bioquímico inteiramente espiritualizado, e portanto, se somos médiums, o conjunto inteiro é médium, o conjunto inteiro está mediando, o conjunto inteiro ininterruptamente opera, produzindo e dissipando plasmas. Quem sabe nós, até então, até por sermos uma cultura que ainda não trabalha bem meditação, reflexão, ainda não trabalha bem autoconhecimento, se a gente não estiver cuidadoso, quem sabe passemos pela encarnação inteira sem nos darmos conta. Até mesmo porque ainda vivemos muito sob a égide das explicações lineares. E as explicações lineares que vêm do período da física clássica nos levava a acreditar no que vemos com os olhos. Como os olhos da matéria nos permitem ver de X nanômetro até Y nanômetro, que é de 380 a 760, não enxergamos para lá no micro, como também não enxergamos para lá no macro. Fica fácil nós acharmos que produzimos aquilo que enxergamos e que os outros produzem o que enxergamos. E quando nos sentimos mal internamente, seja com o que fazemos ou com comportamentos que outros nos fizeram, pela cultura espírita que foi sendo construída nessa visão aí, fica fácil a gente atribuir a terceiros. E nós espíritas, não satisfeitos em atribuir a terceiros, nós passamos a atribuir a terceiros desencarnados. Terceiro que a gente nem vê, materialmente falando. E ficou facílimo. Eu posso produzir plasmas, que é essa produção aí, que vai do invisível até o visível, mas o grande volume é invisível aos olhos. Quantos médiuns, por exemplo, nós temos notícia no Brasil, vamos pensar no maior país espírita do mundo.
Quantos médiums nós temos notícia que produzia ectoplasma de forma tão intensa e em quantidade tal que dava para a gente ver sair dele o ectoplasma? Eu, pelo menos, só conheço um, que é o Peixotinho, no Rio de Janeiro, na nossa cidade, né? Chico não, né? Não, ele não tinha essa produção tão ostensiva. Fazia outras produções enormes, né? Mas essa de você olhar e ver sair pelo nariz, pelos ouvidos, pelos poros. Então, com essa produção que estamos todos fazendo, e que pode fluir de forma imperceptível a nós, na medida em que nós não formos nos dando ciência disso, quem sabe passemos pela encarnação e deixemos de aproveitar essa oportunidade maravilhosa de servir a nós mesmos, servirmos ao próximo, servirmos à humanidade, ao planeta, ao cosmos. Na medida que vamos nos dando conta, vamos nos dando ciência, nós vamos passando a seguir melhor as orientações de Cristo no sentido de vigiar. E vamos conseguindo estruturar com essa vigiliatura mais autocontrole e autoadministração, para fazermos essas produções de forma nos dando ciência, porque conscientes elas são. Porque Deus, nós somos uma consciência, e que pelo fato do Pai, que é Deus, ser imanente em toda a sua obra, em todas as suas criaturas, nós trazemos em nós a consciência plena. Vamos abrindo essa consciência no sentido de nos dar ciência dela na medida da nossa caminhada, na medida da nossa evolução, mas sobretudo da nossa autoobservação. Percebermos melhor a nós mesmos no espaço, no tempo, nas contingências que ali estão ocorrendo. E aqui na Terra nós estaremos vivendo sob a égide desses três grandes pilares. O tempo, estou falando nós encarnados, né? O tempo, estamos vivendo um tempo. E que não é um tempo só marcado pelo relógio. É um tempo que é a conjunção de dois tempos. É o tempo, é o cronos, o cronológico, que é o relógio marcando um minuto, 2021, 2023, novembro, dezembro, não sei quantas horas do dia. É o tempo de cada um, que é o que os gregos denominavam de kairos. E nós aí vivendo no tempo cronológico, o nosso tempo, ocupando um espaço que também ocupa um espaço físico. Estou aqui agora, nesse espaço físico, ocupando meu espaço de sentido. E cada um dos senhores ocupando seu espaço de sentido. E disponibilizando plasma nesse espaço de sentido dos senhores. Vamos alimentar o espaço de sentido. Cada um de nós alimenta seu espaço de sentido com nossas produções plasmáticas. E ele se dissipa e vai a todos. E nós já temos condições de nos perguntar o que eu quero oferecer. Até porque, depois de toda essa gente maravilhosa estudando, trazendo prova de que o cosmos é em movimento e é circular, o que nós disponibilizamos retornará a nós. Não há apenas o ir. Ele vai, todas as nossas informações fluem de nós,
vão encontrar seus pares, vão fazer combinações e vão retornar. O retorno é de que conteúdo? Enriquecido com similaridades. Isso foi um preâmbulo para a gente acompanhar melhor o texto. Você levantou a mão? O tempo, quando você diz o tempo de cada um, é o tempo rítmico do próprio organismo ou o tempo de cada um, daquele espírito dentro do tempo maior? Daquele espírito nas suas conceituações, suas percepções, suas formas de construir os seus conteúdos, e ele é rítmico também, porque o espírito encarnado, ele faz parte da ordem da Terra, e a Terra tem seu movimento rítmico, e nós entramos no circadiano da Terra. Não sei se respondeu. Ele é do espírito, mas nós não consideramos em momento nenhum o espírito como uma partícula isolada. E o espírito está aqui, quase que ele constrói, por ele construir o seu plasma, que ele se circunscreve dentro dessa ampola que ele construiu, e ele está vivendo dentro da ampola. Não, para nós, o processo cósmico é aberto, e nós vivemos intensamente essa abertura. Nós produzimos o nosso plasma, disponibilizamos com as características que conseguimos produzir, e o nosso grande convite é nos cuidarmos, porque nós somos capazes de já estarmos num tempo espiritual, no sentido do espírito. Um tempo que ele poderia fazer trabalhos, produtos mediúnicos melhores, mas por ele não estar atento à sua individualidade, por ele não estar atento ao exercício de livre-arbítrio como um exercício com responsabilidade, e que essa responsabilidade é intransferível. Eu não tenho como transferir a minha responsabilidade espiritual para o meu marido, por mais que sejamos um casal unido. O que eu produzir é responsabilidade minha. Mas é um espírito. Aí vamos sair da conjunção conjugal física. Vamos pensar em conjugação espiritual. Mas me falaram em tal centro que é um espírito obsessor. Se fosse para os espíritas estarem no século XXI, imaginando que qualquer espírito é capaz de chegar e me fazer e acontecer sob a ótica daquele espírito, então nós não poderíamos falar em livre-arbítrio. Já que existe o livre-arbítrio, mas a qualquer hora eu estou à mercê de qualquer espírito, então, melhor que nem fale. Agora, o tempo todo nós temos que fazer um exercício de livre-arbítrio, com responsabilidade, sabendo de nossos alcances e nossas prontidões, inclusive para saber entrar, sair, entrar e permanecer, ou entrar e sair, de acordo com o que nós somos. Por exemplo, trago prontidão para ir ao encontro de vocês duas e ser valente sobre mim mesma para responsavelmente administrar os conteúdos que ali fluírem, ou vai chegar um momento que é melhor eu dizer: esses conteúdos eu não estou conseguindo administrar para que eles parem de veicular aqui, e se eu não tenho defesa para eles, eu não tenho argumentação para melhorar o padrão, eu devo saber que devo sair. Responsavelmente. Agora, é um filho sob a minha tutela, eu vou sair? Não. Responsavelmente eu tenho que saber que eu tenho que abraçar essa causa, e mesmo que ele hoje se indisponha comigo, amanhã ele vai rever e vai ver que estava certo, e as coisas vão dar certo.
Mas a gente tem que proteger mesmo, numa relação com o filho, o nosso padrão vibratório. Tem que proteger. Tem que administrar. E é prece, e é vigiliatura, e é autocontrole, e autoadministração. E esses recursos todos, o tempo todo acontecendo para as coisas fluírem da melhor maneira possível. Já sabendo da possibilidade de ele vir a desencarnar sem compreender alguns posicionamentos nossos, inclusive no sentido do bem, mas que ele um dia vai alcançar. E por isso o maior cuidado no tal do exercício do livre-arbítrio, para que nós não tenhamos do que nos arrepender. Eu sei que ele não compreendeu, eu sei que ele já está adulto e pai de família e ainda não compreendeu, mas eu fiz da melhor maneira possível, no mais que a minha consciência me permitiu, e um dia ele vai compreender, um dia ele vai alcançar. É uma semente que deixamos. E o semeador tem que estar qualificando-se todos os dias para se ver semeador. Se ver semeador. Porque assim ele vai poder disponibilizar os seus plasmas no mais alto padrão e não vai ficar na expectativa de que todos vão compreender, vão valorizar e que vão até bater palmas. Não, a maioria não vai compreender. Quanto maior for o nosso padrão em matéria de qualidade de vida espiritual, menor será o grupo no sentido de número. O número de pessoas que estarão ali conosco, valorizando, acompanhando para valer, será pequeno. Nós podemos ver em Jesus Cristo, nós podemos ver em Gandhi, nós podemos ver em Martin Luther King, nós podemos ver em Mandela. As pressões que sofreram, as agruras que sofreram por estarem num padrão um pouco acima da média. Mas eles não desistiram. Eles plasmaram, pelo menos produziram insumos. Algumas coisas não conseguiram plasmar. Eles conseguiram produzir insumos e deixar aí para nós. E na caminhada plasmaremos o que eles já enxergavam. Porque quando se fala hoje em qualquer conteúdo, acho que está no texto, nós haveremos de estar sempre trabalhando sob a ótica dos níveis de realidade. Quando estávamos sob a ótica da física clássica, que era o bom e o ruim, espírito de luz e espírito da treva, a gente criou até espírito da treva, olha que grave. Deus é o único criador e é luz, criou todos os frutos da luz, mas a gente conseguiu batizar de espírito da treva. Então, bom, quando a gente estava sob essa ótica, o bom e o ruim, o claro e o escuro, o preto, o céu e o inferno, no máximo tinha uma ponderação aí que era o purgatório, mas também não deixava de ter seu peso. A gente não tinha nem conceito dos níveis de realidade que estão aí vivendo, existindo, os mais variados. E que quando, por exemplo, falamos em felicidade, estamos trabalhando pela felicidade. Às vezes nós estaremos trabalhando para deixar a semente para que comece a germinar num nível de realidade ínfimo a felicidade. E termos a paciência e a ponderação de saber que um dia ela será plasmada para se tornar perceptível, para tornar-se efetivamente sentida e vivida por aquelas pessoas nas quais estamos semeando.
e aqueles que estão semeando em nós terem essa mesma esperança. O que os Espíritos nos orientam é estarmos sempre sob a égide da esperança. Porque quando nós passamos a estar sob a égide da expectativa, essa é uma orientação dos Espíritos, tanto do irmão Locais, irmão Maria, irmão Antônio Brito, a expectativa nos leva a querer aquilo já. Eu fiz isso, quero resultado logo. Eu fiz isso, quero até palmas. Quero até palmas. E quando não vem as palmas, fico infeliz. Eu investi, olha aí o que eu tenho. Isso é a expectativa. E esse o que eu tenho sai pesado, ele sai com infelicidade. Não é uma pergunta leve no sentido assim, hoje eu tenho isso. E no futuro haverá aquilo. Numa dimensão, num nível de realidade possível já naquele futuro. Mas hoje, diante das condições da humanidade, de onde eu vivo, onde eu escolhi estar, inclusive, nós temos que considerar onde escolhemos estar. Eu tenho que ter a esperança no que eu estou construindo. Mas para eu manter a esperança, eu tenho que estar. Aí volta a Cristo, vigilante, em prece, disposta ao exercício da caridade, do amor ao próximo e todos esses conjuntos de valores que ele e tantos outros foram nos trazendo para que aquilo seja construído. Não sei se respondeu a sua pergunta. Sim, eu todas muito rapidamente, não sei se você falou semana passada sobre isso. O plasma, como é que ele surge quimicamente em contato com o oxigênio? O cosmos é o cosmos. Não, o plasma. Pois é, mas vamos lá. O cosmos já é uma mega ampola plasmática. Todos os elementos para nós plasmarmos qualquer coisa estão disponíveis aí. Eu quero plasmar a esperança em mim. Todos os senhores têm níveis de realidade possível aos senhores de esperança. E como o cosmos existe num sistema aberto, até faz parte do texto, é aberto, todos estão em interação com todos, absolutamente todos estão em interação com todos. Todos são informados e comunicados de todos os elementos cósmicos existentes. De acordo com o planeta em que estamos, nas condições que estamos, na localidade que estamos e com que vamos abraçando para nós vamos tendo, recolhendo os elementos para construir aquilo. Aí, esse plasma que você está colocando aí, vai depender de em que sentido. Não sei se você estava no dia que trabalhamos a célula. Foi há 3, 4 sábados atrás. Uma célula pendurada na parede aqui. Você vai falar de plasma celular. Sim, a célula recebe informações do espírito impressas nela através do perispírito para ela produzir o que aquele sistema está precisando. Como ela é um sistema bioquímico espiritualizado, recebeu do espírito a informação através do perispírito que fez a impressão, imprime ali. E ela recolhe os elementos necessários a ela. Ela precisa de água, de nutrientes específicos para aquela produção. E ela vai produzir o plasma para, por exemplo, multiplicação da próxima célula. A próxima célula que ela está precisando fazer a multiplicação é uma célula especializada do fígado, por exemplo, um hepatócito. Quais são as moléculas necessárias para produzir um hepatócito? Nós vamos ter que fornecer o material, recolhido na ordem da Terra. Agora vamos para plasma emocional.
Como é a produção de nosso plasma emocional? Qual é o nosso maior cuidado? E principalmente hoje, que vivemos, graças a Deus, um sistema de informação, eu diria bom, porque eu cheguei ao mundo num sistema de informação tecnológica muito inferior ao que temos hoje. Para mim é uma bênção você carregar uma maquineta na bolsa que você é capaz de ir informando, resolvendo questões. Chega no centro, lembra que tinha que ter mandado uma informação, não deu conta de lembrar nem de mandar, escreve correndo, pede o marido para corrigir ali e já envia. Mas isso tem um preço. O preço é quais são os canais que eu escolho para manter-me em condições de um plasma emocional, pelo menos o mais equilibrado possível. Hoje em dia é muito difícil. Que eu posso. As pessoas... Mas é por isso que nós estamos trabalhando juntos. Porque a tecnologia está lá em cima, mas o equilíbrio, a ética, a moral está lá embaixo. E por isso nós estamos aqui trabalhando juntos, para aprendermos a selecionar que canal eu quero, o que eu quero. E já dizer, olha grupo, não precisa vocês ficarem me mandando e me incluindo nessas coisas. Eu não quero ficar sabendo a notícia o parto de fulano, a gravidez de cicrano, o bebê nasceu, olha, caminhou, deu o primeiro passinho, deu a primeira garfada. Pelo amor de Deus, isso é intimidade da família. Eu não quero participar. É da família. Aniversário do meu neto. Não, não me mande. É da família. A família não escolheu para eu ser sabedora disso. Você está passando para mim, invadindo o espaço de sua filha, seu genro, seu neto. Não mande para mim. Não conte. E a gente já vai fazendo os controles. Fora as tragédias, né? Fora as tragédias. Mas até as tragédias, nós precisamos saber qual é a dose que eu preciso saber. Aí, voltando à plasma. Qual é a dose de tragédia que eu preciso saber que me mantém em condições de plasmar pensamentos Positivos. que sejam positivos, para evitar aquilo. Qual é? E aí eu tenho que fazê-los, mas se a gente for em qualquer orientador, irmão Locage, irmão Green, irmã Marina, irmão Gandhi, irmão Mandela, irmão Jesus Cristo, todos nos convidam ao autocontrole, à autoadministração. Faça a sua administração de maneira a manter os seus equilíbrios para produzir os plasmas que você é capaz de produzir da melhor maneira possível. Aí vamos para plasma psiquiátrico. Existe ou não existe? É o mental? O mental. Mas não é o mental, o mental que enxerga o aniversário, não sei o que, não. O mental é esse sistema de organização interna, onde todas as células se combinam, se organizam para, junto com o perispírito e o espírito, processarem pensamentos plausíveis. Plausíveis a quê? Ao nosso projeto encarnatório. Todos os dias nós temos que plasmar os elementos plausíveis ao projeto que fizemos, porque isso é o que nos gera alegria, é o que nos gera satisfação, é o que nos gera felicidade. Uma pessoa reencarna com condições, por exemplo, de ser uma exímia diarista, e ela começa a resvalar. Não, porque a Nájila, eu trabalho para ela uma semana, o apartamento dela é miudinho, pequenininho, e ela disse que quando eu for num grande, não tem que me esforçar tanto, e tal, e aí já vai lá no da irmã ali, e a irmã, mas você trabalha demais e não sei o quê, e ela vai ouvindo a fraqueza de uma, a fraqueza da outra, e começa a reduzir seu padrão.
Quanto tempo ela vai levar feliz fazendo o trabalho dela? Agora vamos pensar no químico. O excesso também pode levar a isso. O excesso, se ela não souber, se ela não tiver autocontrole, porque se ela tiver, não tem excesso. Quem tem autocontrole e autoadministração não faz excesso de trabalho. Pode até trabalhar muito, mas não faz excesso. Porque entre num dia de 24 horas, num país como o nosso, a gente não valoriza algumas coisas maravilhosas que a gente tem aqui. Nós temos uma divisão entre dia e noite tão maravilhosa que se a pessoa tiver um mínimo de autocontrole e autoadministração, há uma hora que o organismo dela põe-se a dormir. E ela vai dormir. E acorda no outro dia e começa o trabalho de novo. Nós não temos o problema de alguns países que, num período do ano, a noite é 2 horas, escurece somente 2 horas. Nós não temos isso. Sabe? O país oferece uma conjunção que é possível nós plasmarmos até essa ordem, mesmo que sejamos meio desvairados para o trabalho. Mas aí vai caber a nós obedecer ao organismo. Aí já é uma outra esfera. Obediência. Eu tive na minha família um caso de uma pessoa que não aceitou tratar-se com um psicólogo, tratar-se com... Quando chegou um momento que eu achei que tinha que ir com um psiquiatra mesmo, também não aceitou. E tornou-se trabalhólatra e desencarnou antes da hora. Esse foi um processo doentio que ela desenvolveu. E nós sabemos, inclusive, quando está ficando doentio e que nós estamos plasmando no conjunto doença por desgaste excessivo e falta de reposição, de sono, de sol, de alongamento, de relaxação, de alimentação adequada, de mastigar de verdade, engolir de verdade, porque quando a pessoa vai ficando nesse processo de compulsão, ela vai perdendo isso tudo. Ela draga a alimentação, ela não mastiga, ela não engole adequadamente, ela põe líquido para ajudar a engolir mais ligeiro, e tudo isso vai levando a plasmar próximas células, próximos neurotransmissores, que não são células, são moléculas, plasmar as estruturas que vão produzir na hora que chegar na ordem bioquímica, porque quando a gente fala em níveis de realidade, nós estamos dizendo que muito antes da estrutura bioquímica, nós plasmamos num nível de realidade a estrutura mental e espiritual. Depois é que ela se torna bioquímica. Tanto que os espíritos são capazes de perceber patologias que ainda não existem na ordem bioquímica. Mas já está o quê? O plasma. Num nível de realidade daquela pessoa, já está o plasma para aquela doença. O plasma para aquela deformação celular. E eles passam, às vezes, me indicam receitas, passam ali a receita para tratar aquela doença. Mas a pessoa vai nos melhores centros de excelência, passa pelos melhores laboratórios de diagnóstico e nada está mostrando aquela doença, ele não faz a receita. Até porque alguém na própria família vai dizer, ué, mas você não tem isso, olha aqui os exames, para que você vai tomar? Toma não, isso é doideira de espírito. Mas daí 2 meses, 3 meses, ele tem que tirar um pedaço do órgão que aquela doença realmente manifestou. E no momento da receita, o que existia? Já o plasma. Num nível de realidade que ainda não era bioquímico. Por exemplo, quando eles
nos atendem e nos pedem para relaxar, para dormir mais cedo. Recebe a receita, a orientação. Diga para fulana para ela passar a deitar todos os dias 10 da noite. O que acontece em nível de realidade? Está prevendo que se continuar com aquelas horas de sono, pelo que a pessoa já está plasmando naquele momento, aquilo vai evoluir e vai trazer disfunções, não só, quem sabe, na ordem bioquímica, na ordem emocional, afetiva, social, vai promover um desequilíbrio nela, que vai transferir para o companheiro, vai transferir para os filhos, para todos os que fazem parte daquele grupo social e etc. É um assunto maravilhoso, essa questão plasma. Para nós estarmos atentamente cuidadosos, dizendo para nós mesmos, eu não enxergo com os olhos da matéria, mas eu já sou capaz de sentir, se estiver atento. É Cristo dizendo, quem tem olhos para ver, que veja, ouvido para ouvir, nos ouvir, nos ver. E muito especialmente porque em interação nós viemos como servidores de nós mesmos e da humanidade por extensão. Até mesmo para nós, inclusive, nos assumirmos como servidores de nós mesmos, percebermos que, na medida que você vai ficando atento para isso, você percebe, só é feliz em interação com todos, e ele vai alcançando o que? Servir ao outro não é ser bonzinho, é simplesmente fazer parte de você mesmo como missionário. Eu fazendo parte de mim. Eu vim missionária, todos vêm missionários, que é outra questão que nós temos que alcançar, muito urgente, né? Até então, nós vínhamos de correntes espíritas que colocava quase que no topo do nosso projeto encarnatório o karma. E também não era o karma do sânscrito. Pegamos a palavra, ao invés de pegar o sentido, que é maravilhoso, não, a gente pegou a palavra e deu o sentido que queríamos dar. E que bem queríamos a revelia. E o que os Espíritos nos orientam, somos missionários. A primeira e maior função nossa, missionários. Como missionários, a primeira e mais importante de todas, cuidar bem do nosso projeto encarnatório e de nós mesmos, para auxiliarmos nossos irmãos todos a cuidarem dos deles, e não ocupá-los cuidando do nosso. Porque na medida que o companheiro tem que parar o trabalho dele, tudo da vida dele, para cuidar de mim, doentinha, capenguinha, com o joelho arrebentado, o tornozelo que não se mexe, a fascite, o plantar comendo o pé, nem estou falando de doenças graves, né? Falando dessas assim, muito que ficou normal falar. Mas imagina, o que significa isso? Eu não estou conseguindo fazer bem minha missão, e ele também. Mas aí ele, por não dar conta do recado sozinho, segurar esse bastão sozinho, divide com a filha, que também divide com o genro. Com o filho, que também divide com a nora. E daí? Um grupo social inteiro está em torno de quê? De quase a remediar a missão da Nádia de viver um tempo aqui. Nesse processo missionário que vivemos, que estamos o tempo todo produzindo plasmas para fazer a sustentabilidade, de novo, plasma vem da ordem muito sutil até a ordem material, que é plasmar novas células, plasmar alegria nos olhos, plasmar sorriso, plasmar uma certa
vitalidade, que me traga um viço no rosto, que quando a pessoa encontrar vai dizer assim, bom, bonita nunca foi, mas está bem, ótimo, e é isso, consegui plasmar isso, beleza? Né? Tá. Viver esse missionário vai nos colocar naturalmente vivendo os outros parâmetros reencarnatórios, que é, vamos ter que todos os dias provar a nós mesmos, por exemplo, que somos capazes de administrar, provar ao mundo que somos capazes de nos administrar nele e etc. São as provações. Elas estão no plural. Mas não é provação, não. Né? Sou capaz de provar a mim mesmo que vou em Minas e não entro nos restaurantes para comer as carnes e o excesso de sal e de gordura deles. É uma prova? É uma prova. Eu nasci lá, as memórias de infância deliciosas de torresmo e de farofa de feijão com linguiça. Memórias que estão aí. Mas eu provo a mim mesmo capaz de ir e voltar sem comer. É uma prova. A prova de que sou capaz de chegar lá, quem sabe a região mais alcoolista de um país alcoolista, e consigo não ser convidada para nada. Porque tudo lá gira em torno do álcool, eles já sabem que eu não faço parte. Graças a Deus alcancei esse patamar maravilhoso de não ter que me desculpar. Ah, me desculpa, eu não vou, você me desculpa. Não. São provas que a gente foi passando, foi provando a gente mesmo, no que provou a si mesmo, provou para os outros, nós somos em interação, e aquilo foi andando. E às vezes quando fala em prova, a gente sempre pensa que é apanhar do marido, feminicídio. Não, gente, é nos níveis de realidade. São níveis desde muito pequenos até esses que se expressam alto. Nós passaremos por processos expiatórios nessas produções plasmáticas. Até quando comecei no espiritismo, expiatório era, meu Deus, espiar. Não, espiar, olhar para dentro de nós, consultar nossos registros informacionais, consultar nossas jazidas, encontrar calos, torrões, duras sementes, jogar luz, purgar. Espiar é purgar. Purgar algumas caldeiras que trazemos dentro de nós. Caldeira de um temperamento agressivo, arrogante, que a gente vai espiar para purgar. E é purgar, aquela coisa mesmo, né? Você tem lá, você está trabalhando lá numa indústria e você usa vapor como energia lá, o que precisa. E no fim do dia, que você produziu tudo que você precisava, você vai purgar a caldeira para ela amanhecer limpa amanhã e você começar um novo dia com ela. Você vai ligá-la, vai abrir as torneiras, vai jogar uma água limpa e aquilo vai saindo. Todo o residual de mineral, de água suja que entrou ali, que ela esteve o dia inteiro produzindo vapor, vai sair e vai embora. E ela vai ficar limpinha por dentro. Você purga. O processo de expiatório, o processo expiatório, que é uma dádiva que nós trazemos, a habilidade de purgar nossos caldos que não condizem mais com o momento atual. Já somos capazes de nos livrar daquilo. E daí vem o karma, que é, na verdade, lei. Quer dizer lei. Só isso, quer dizer apenas a lei. Olha, faz parte da lei que para você purgar
você vai ter que fazer revisões. Enquanto você não fizer adequadamente, você não cumprir o direito à lei, você não vai conseguir se livrar. Faz parte da lei que para você se tornar um funcionário reconhecido, vai ter que provar a sua maestria profissional no sentido específico da sua função ali, o emocional, o afetivo, o social, o diplomático. Enquanto você não tiver alcançado condições de dentro da lei provar isso, você vai reincidir na sua vida determinadas questões. E o que nós espíritas fizemos quando o irmão nosso, por exemplo, reencarna com portador de uma síndrome, ao invés de nós irmos lá na bioquímica, portanto, lá na matemática, na química, na física, na estatística, que a bioquímica envolve tudo isso, mais a bioquímica, e estudar adequadamente para ver a possível causa daquela síndrome. Nós espíritas somos capazes de dizer que é de vida passada e que é karma. E ainda chama de vida passada, não é nem de reencarnação. É como se tivesse tido outras vidas. Quando na verdade a vida é uma só. Da hora que começamos lá, subpartícula atômica, evoluir, combinar, recombinar, combinar, recombinar, combinar, recombinar, nós estamos numa única caminhada. Ela é ininterrupta. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Um período aqui aprendendo, um período desencarnado aprendendo, no período que está aqui aprendendo, está também trabalhando e ensinando, lá está também trabalhando e ensinando, sempre produzindo plasmas. Plasmas. Quando estamos encarnados, produzimos plasma. Na conjunção espírito, perispírito, sistema bioquímico. Quando estamos desencarnados, em alguns momentos, nós produzimos plasma. Na conjunção espírito-perispírito, se já somos um espírito capazes, se já somos um espírito capaz de nos manifestar através de um médium e trazer elementos maravilhosos para pessoas plasmarem momentos melhores na vida deles, nós vamos estar espírito, perispírito, médium encarnado, certo? Plasmando ali o que é possível plasmar. O certo é que da condição plasmática não saímos. Irmão Leocádio, quantos atendimentos produziu de quando desencarnou até quando tivemos as últimas informações do trabalho dele, de quantas pessoas atenderam? Não temos nem noção, só sabemos que foi muita gente, que ele não só ali no momento já conseguiu movimentar uma verdadeira usina plasmática, e a pessoa já sai melhorada do encontro, além das que receitas por correspondência, algodões energizados e etc., e que as pessoas vão produzindo momentos melhores, qualificações no seu campo energético para fazerem suas caminhadas de forma melhor. A questão é nós estarmos mais atentos e cuidadosos, e é uma coisa que é permanente, porque os nossos equilíbrios são móveis. Não é porque a gente é bom nem é ruim. O equilíbrio é móvel aqui na Terra. E a gente pode provar isso com relação ao nosso próprio sistema. Bebeu água ao entrar no centro espírita. Está satisfeito? Não. Vamos ter que beber já, imediatamente. Tomou banho não sei que hora. Vai estar
cumprida a questão banho para o resto da encarnação. Não, já vai ter que tomar outro para dormir. Almoçou, e aí? Já vai ter que lanchar à noite para dormir. Quando a gente vai avaliando nessa questão do nível de realidade material, nós conseguimos enxergar melhor o nível de realidade imaterial para estarmos cuidadosos conosco. E conseguirmos manter nossos padrões para sintonizarmos com espíritos em ordem, em ordenamentos de abertura espiritual que nos permitam boas produções. E que permita a eles também, porque eles também almejam isso de nós. Os espíritos desencarnados, todos precisam de médiuns que ofereçam a eles condições para fazer as interações espírito-matéria, uma vez que eles não têm disponível para eles, naquele momento, um conjunto celular produzindo esse plasma bioquímico, moral, celular. Eles dependem de nós encarnados. E esse é o próximo passo que precisamos, é nos admitir médiuns, servidores de espíritos, encarnados e desencarnados. Sairmos da ideia de que médium é o senhor Divaldo Franco, é o senhor Mauri Rodrigues da Cruz, o senhor Francisco Cândido Xavier. Todos são médiuns e todos fazem o tempo todo interações, sintonias, ressonâncias que permitem a eles estar servindo a um conjunto de espíritos para fazer seus trabalhos aqui na Terra. Então vamos lá no texto, nosso tempo acabou. Trabalhar a temática, pensamento, plasma e forma vai além de estagnarmos nas linhas de raciocínio antigas, de simplesmente pensar positivo para resolver o que se deve resolver. Significa nos lembrar que o pensamento é fruto do nosso imaginário, que nos coloca em movimento na construção, portanto, na produção de ideias. Que as ideias nos colocam em movimento para as ações, que as ações geram produtos, todos mediúnicos, e que tais produtos continuam fazendo desdobramentos para o bem ou para o mal. Ou seja, o produto é sempre a matéria-prima para o próximo plasma. Como o cosmos é holográfico e na Terra tudo toma forma, imaginamos, idealizamos holograficamente, ou seja, damos formas às nossas ideias. Assim, desde um primeiro momento, ao criar uma ideia, já plasmamos formas que se tornarão realidade na ordem, inclusive visual, no que diz respeito aos olhos da matéria. Produzimos com o pensamento plasmas para o bem ou para o mal. Materializamos tudo em nossas vidas à custa de insumos plasmáticos, auridos do nosso interior, perispírito, sistema bioquímico, e do meio exterior, de acordo com as nossas afinidades, nossas vibrações, com as quais fazemos interação, sintonia, ressonância e, portanto, captamos do meio exterior aquilo que nos provê, aquilo que nos provém para nossas produções. Os espíritos orientadores nos convidam a fazer o segundo olhar sobre tudo o que nos acontece, para não nos paralisarmos, não nos datarmos no bom nem no ruim. Paralisarmos no bom, sem refletir sobre o significado daquele evento em nossas vidas, poderia nos levar a nos tornarmos apenas usufrutuários e não abraçar efetivamente nossas missões. Ao nos indagarmos, as nossas missões, ao nos indagarmos com este bem recebido, o que devo fazer em benefício de mim mesmo, da humanidade e do planeta. Paralisarmos nas situações desafiadoras, que denominamos de ruins, poderia nos levar à mesma desordem, ao não fazermos o crescimento que deveríamos fazer com aquela experiência, que seria a superação
e a transcendência. O mais grave, sem fazer o segundo olhar sobre os eventos, e sem fazer o segundo olhar sobre os eventos utilizando os valores morais da caridade, da esperança, da fé, da bondade, do espírito de justiça, compreensão, perdão, resiliência, etc. O espírito diminui seu padrão de desempenho nesses valores, produz frequências baixas, faz sintonia com espíritos menos evoluídos e quem sabe vem a mesmo a fazer ressonância. Informará padrões inferiores ao seu perispírito, que imprimirá energia de baixa frequência no sistema celular, levando-o a diminuir o seu ordenamento e produtividade na ordem do bem, que é a ordem da produção em nível de excelência para o refazimento do sistema cujos equilíbrios são móveis. As dinâmicas espirituais, perispirituais, bioquímico-morais celulares funcionam integradas. Espírito, perispírito, conjunto bioquímico, contando com um intenso, dinâmico e profundo processo de feedback em comunicação com toda a ordem cósmica. Qualquer que seja a decisão que tomarmos, para o bem ou para o mal, Deus não se ausenta de nós, continua em nós. Os evangelhos de Jesus Cristo continuarão à nossa disposição. As valiosas orientações dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, continuarão acontecendo em nossas vidas. Esses sistemas maravilhosos de acolhimento, atendimento, orientação, não se ausentam de nós. Se são para o bem, os bons espíritos nos incentivarão, se somarão a nós, nos auxiliarão a produzir energia, saúde necessária para as ações, nos orientarão no sentido de levantar recursos interiores e exteriores para seguir em frente, nos orientarão a nos aproximar de pessoas que poderão de alguma forma nos auxiliar, orientarão pessoas que poderão nos auxiliar a se aproximarem de nós, etc. Se resolvermos tomar a decisão para o mal, os bons espíritos tentarão nos advertir através da nossa intuição, através de pessoas da comunidade, através de situações e fatos que possam nos persuadir a não seguir em frente naquele processo destruidor. A questão é, como nos orientou o nosso grande e sábio Mestre Jesus Cristo, termos ouvidos para ouvir, olhos para ver, sensibilidade para avaliar, não apenas o nosso sensível, como também a ordem fática material e mudar os rumos de nossas linhas de ação. Saibamos sempre que o bem, que é frequência alta, é sempre novo. Nos custa trabalho de construir, nos custa tempo de esperar a construção realmente se materializar, pois o bem é presente e futuro na vida de todos. Está sempre em processo de produção, não está pronto. O mal, que é uma frequência baixa, está pronto na humanidade. Basta sacarmos na mentalidade, na noosfera da Terra, ou em nossas jazidas interiores, o teremos prontinho para colocá-lo em ação. Nosso grande triunfo é sermos vitoriosos sobre nós mesmos, transcendermos-nos, estarmos além de nossas vontades inferiores, nos dominarmos. O pensamento em momentos anteriores da humanidade, contrariando o princípio do livre-arbítrio, era de que espíritos desencarnados estariam livres para agir sobre nós e através de nós, como bem quisessem, independente de suas aberturas de consciência. E assim, nós criamos a figura dos obsessores, o conceito de encostos, etc, etc. E o pensamento na atualidade? Aí sim, o cosmos é aberto, todos interagem com tudo e com todos, para que todos tenham direitos ilimitados de receber informações na sua marcha evolutiva. E que os espíritos se unem por sintonia ou por ressonância
através de suas vibrações e de suas frequências, que determinam suas afinidades, portanto, determinam suas escolhas, sendo cada um o responsável por suas decisões, sendo cada um o responsável por suas decisões, cada um determina suas linhas de ação. Somos livres. Somos autores, atores e escritores de nossas histórias. Assim, cada espírito é senhor de si. Tanto que os espíritos orientadores, por mais iluminados no amor, na sabedoria, na bondade, na caridade, perseverança, justiça, por mais que estejam ligados a nós, seja quem for, não nos colocam para fazer o que eles fazem, nem nos colocam para fazer o que eles, entre aspas, mandam. Eles seguem sua caminhada nos orientando, nós seguimos a nossa e tentaremos, com muita fé em Deus, nos orientarmos para fazermos o melhor, vencendo nossas fragilidades sempre. Nós os ouvimos, nós processamos e decidimos fazer ou não fazer o que os orientadores nos orientam. O que nós propomos, e estaremos sempre aqui na casa, perseverantemente propondo, é que estejamos atentos para verificar nossos sinais de rumos, verificarmos através da nossa sensibilidade as orientações que recebemos, aquelas que vêm exatamente de nossos orientadores, para seguirmos em frente no sentido de uma liberdade com responsabilidade que se chama livre-arbítrio. Plasma para atos ruins, em geral, fecunda-se, nasce, cresce dentro de nós. E sempre pela falta do segundo olhar, que é à luz dos valores universais, buscar em cada experiência o que podemos aprender e nos transformar para melhor com ela, aprender com o bom e com o aparentemente ruim, expressando o bem que já somos e o bem, especialmente, que ainda não somos, mas que já somos capazes de expressar em algum nível de nossas realidades. Destravar o bem que há em nós, deixá-lo fluir. Para isto, nos comprometermos com a transcendência, sermos acima e além de nós mesmos a cada instante. Para isto, prece, meditação, reflexão, construção perene de autoconhecimento, para fazermos autocontrole e autoadministração, através da proposta de nosso mestre, a vigiliatura. Valorizar em nós e no outro a transcendência pessoal, abstraindo a cada instante o que há de melhor em cada um e em cada situação. Lembrar que livre-arbítrio é exercício de liberdade com responsabilidade. Verificarmos que quanto mais árdua uma situação, quem sabe mais transformadora no sentido do bem ela seja, quem sabe ela vá conseguir nos fazer expressar os valores universais, porque ela vai fazer com que nós efetivamente estejamos a serviço de aprender para não ter que vivê-la novamente. E aí entra a máxima do poeta Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Usar as grandezas de nossas almas para aprender com qualquer situação aqui na Terra.